irmãos, aqui está Márcia Simone, deixando mais uma palavra de Deus para a tua vida. Aqui está a Luísa Cláudia, deixando mais um amor a teus corações. E agora eu vou deixar uma oração que é assim. Senhor, como Deus, Jesus, eu oro, Jesus, para que hoje, Jesus, eu quero orar sobre o foco da palavra, Jesus, para que a gente venha ter domínio próprio, Jesus, porque como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, Jesus. Então nos ajuda a ter domínio próprio, Jesus, para a gente não ser que numa cidade derribada, Jesus, que não tem muro, Jesus, em nome de Jesus. Jesus, eu agradeço, Jesus, pela minha vida, Jesus, por mais uma semana de Deus ter me dado de vida, Jesus, por mais um dia de Deus ter me dado de mais um dia de Deus ter me dado para mim estar pegando essa palavra, por essa hora de Deus, você sonou para mim estar pegando essa palavra. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãos, eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Provérbios 25, 28, irmãos. E quando vocês vão abrindo a Bíblia, irmãos, eu quero dar a glória a Deus por essa semana que Deus está nos dando de vida. Glória a Deus por esse dia que Deus está nos dando para mim poder estar pegando essa palavra para os seus corações. E glória a Deus por essa hora que Deus está posicionado, porque mesmo a gente indo para a pracinha, gastar muitas energias, e as energias Deus tem posicionado, sendo dado força para a gente estar podendo, para mim estar podendo pregar agora, e a Luísa um louvor e a Luísa deixou um louvor e uma oração aos seus corações. Então, irmãos, já que os irmãos já abriram então quem já abriu a Bíblia em Provérbios 25, 28, então vou falar que é assim. Como cidades derribadas que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Irmãos, vamos botar assim. Vamos botar que tu é a cidade, que na verdade espiritualmente tu é a cidade e Jesus é a tua planta, Jesus é o mundo, Jesus é a tua proteção, irmãos. Quando tu pede domínio próprio, como tu é o dono daquela cidade, quando tu pede domínio próprio, é como se tu estivesse destruindo aquela cidade. Como Deus já botou o domínio próprio no último, porque ele é muito difícil. É como se tu estivesse destruindo aquela cidade, quando tu perdeu o domínio próprio. E vai ser pior, irmãos, porque o domínio próprio é muito bom, irmãos. Porque quando tu perde o domínio próprio, vai ser muito ruim, irmãos, porque tu destrói a cidade tu mesmo, perde a proteção de Deus, como tu fica sem muros, fica uma cidade derrubada. Em uma cidade derrubada, que não tem muros, tu vai ficar sem a proteção de Deus, sem os muros daquela cidade, e Satanás vai poder entrar, destruir aquela cidade, irmãos, também. E assim Satanás vai ficar te dominando toda hora, irmãos, porque ele vai poder entrar e sair a hora que ele quiser, porque tu não tem domínio próprio, irmãos. Então Deus te afastou de ti, porque tu não tem domínio próprio. E aí Satanás vai entrar, te dominar. Irmãos, eu vou te dar um exemplo, irmãos, de quem então tenha domínio próprio, irmãos, porque tem muitos homens que não tiveram domínio próprio, pouquíssimos são os homens que não teve domínio próprio, irmãos. Como? Eu vou te dar um exemplo. Caim não teve domínio próprio, ele deixou o mal dominar o seu coração e matou Abel. Como? E não dá para avisar, não dá para dizer, mas Caim não sabia, né? Que Caim não sabia que ele podia resistir o mal. Não, porque ele sabia, Deus, porque Deus falou assim, ó, Caim, o mal bate a sua porta, basta você resistir, como? Basta você ter domínio próprio, dominar o teu corpo e falar não, sai daqui, Satanás, porque você não vai me dominar. Porque é isso que é ter domínio próprio, irmãos. Mas Caim não teve domínio próprio. E deixa eu ver, outro que não tem domínio próprio, Judas, traiu Jesus por 30 moedas, irmãos. E ele não teve domínio próprio no corpo dele. Ele pensou, o corpo dele fez o quê? Não fez mal no corpo dele. Ele não teve domínio próprio, porque ele deu
Então foi muito. Se eu falar, vai ser 1 hora, irmão. Eu falando todos os homens que não teve domínio próprio, como Davi não teve domínio próprio, e não vários não teve domínio próprio, irmãos. É claro que eu não me lembro agora, mas vários não teve domínio próprio. Se eu ficar falando, eu vou ficar 1 hora aqui, irmãos. Mas agora vamos lembrar os que teve domínio próprio. José foi um que teve domínio próprio, porque quando a mulher de Potifar falou para José ficar com ela, José falou assim, ó, não, eu não vou. José teve domínio próprio, controlou o corpo dele e saiu correndo. Isso é mais uma ideia pra gente. Sempre quando alguém tentar tirar o nosso domínio próprio, a gente tem que sair correndo daquela pessoa, irmãos, porque aquela pessoa pode fazer tu pecar contra Deus, porque você vai perder o seu domínio próprio, irmãos. E outra pessoa que teve domínio próprio foi Jesus. Teve domínio próprio quando ele Satanás falou assim, ó, transforma essa sede em pão. E Jesus estava com muita fome. Por que Satanás fez isso? Para Jesus perder o domínio próprio dele. Jesus ouvia a voz de Satanás, que nunca deve ouvir a voz de Satanás. E Jesus perdeu o jejum dele, que Jesus estava jejuando. Então Jesus fala assim, ó, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ali, Jesus tem o domínio próprio, falando assim, ó, não, eu não vou deixar o homem dominar. Então, irmãos, a gente deve ser, e que Jesus tem o domínio próprio, a gente deve ser que nem Jesus, irmãos. A gente deve ser que nem Jesus, como José foi que nem Jesus. José foi que nem Jesus, irmãos. Jó foi que nem Jesus. Mas poucos foram que nem Jesus, irmãos. Porque que nem naquela palavra, porque assim encaixa aquela palavra que Jesus disse, irmãos. Que muitos entrarão pela porta larga, mas poucos pela estreita, irmãos. E quando a gente tem domínio próprio, a gente está entrando pela porta estreita. Mas quando a gente não tem domínio próprio, a gente está entrando pela porta larga. No início, quando a gente está na porta estreita, é apertado, é ruim de passar, mas no final a porta estreita vai dar no céu, irmão. Porque quando a gente está entrando pela porta estreita, a gente está seguindo Jesus, porque os caminhos de Deus, irmãos, está na porta. Porque Jesus andou pela porta estreita, irmãos. E quer dizer que eu quero dizer o seguinte, Jesus também tem que andar na porta estreita, irmãos. Então eu te convido hoje, irmãos, a sair da porta larga, irmão, que vai. Então, irmãos, lá no céu vai ser bom, irmãos. Vai ser ali, não vai ter choro, não vai ter dia nem noite. A gente vai sorrir, a gente vai se alegrar no Senhor todo tempo, irmãos. Por que eu não falei todos os dias? Porque lá no céu não vai ter dia, não vai ter noite, porque Jesus vai ser a tua luz, irmãos. Mas já para aqueles que estão entrando pela porta larga, vai ser bom no começo. Mas até no meio, depois, um pouco depois, se você está andando na porta larga, ainda vai ter choro, vai ter dor, irmãos. E assim, depois quando acabar aquela porta larga vai dar na perdição, na morte, irmãos. Porque vai dar na morte, irmãos. Então hoje eu te convido, irmãos, para você sair da porta larga, sair do caminho da perdição e vir para o caminho, a verdade, a vida, seguir Jesus. Assim como diz João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém deu ao Pai a não ser por Jesus. Então se Jesus andou na porta estreita, se ninguém deu ao Pai a não ser por Jesus, então se Jesus andou na porta estreita e a gente seguir Ele, a gente vai poder ver Jesus, a gente vai poder ver Deus todo o tempo, irmãos, porque lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pecado, a gente vai poder ver a face de Deus. Mas no inferno
choro, morte, dor, irmãos, porque o inferno é a morte, irmãos. É a morte como? É como tu sempre vai ser maior, tu sempre vai te machucar e você vai ficar queimando, irmãos, por fogo, irmãos, para sempre, irmãos, mas aqueles que estão lá no céu vão ficar sempre alegres, porque confiaram em Jesus e vão ficar para sempre, irmãos, lá no céu. E aqueles que estão lá no inferno vão ficar para sempre no inferno. Então se arrependa pelos seus pecados agora, irmãos, que ainda dá tempo. Não pense assim, eu fiz muitas coisas erradas no mundo, eu fiz muitas coisas, eu bebia, escutava a música do mundo, fumava, irmão, eu fumava. Não, e Deus não vai querer Deus não vai me aceitar como filho dele, irmãos. Não, irmão, não pense assim, porque Deus vai te aceitar. E quando alguém aceita Jesus, irmãos, Deus faz uma festa lá no céu. Aí quando tu te perdeu, tu tá bem em Jesus, mas aí tu te perde do nada, irmãos. Não fique pensando, Deus não vai mais me aceitar porque eu pequei a Ele. Não fique pensando assim, porque quando Jesus tu aceita Ele, irmãos, Ele faz uma festa lá no céu, assim como o filho pródigo, irmãos. A lei do pai dele era para alegrar ele, irmãos. Só que ele ignorou, irmãos, o pai dele e aí queria viver em outra cidade. Só que um dia os amigos dele abandonaram ele porque acabou o dinheiro dele. E aí os amigos daquele só queriam o dinheiro dele. Então ele pensou, não vou voltar para a casa do meu pai, porque eu ignorei as leis dele. Só que ele falou assim, então vamos falar para ele falar de sério. Quando o pai dele viu ele no meio do caminho, saiu correndo e abraçou ele e fez uma festa, irmãos. Assim é Deus. Quando tu aceita Jesus, depois pode até se afastar, irmãos, mas quando tu aceita Jesus pelo seu coração, não porque tu fales para isso e depois pede perdão, irmãos, porque tu não vai ter perdido perdão de verdade, mas quando tu pede perdão de verdade, irmãos, assim como um filho pródigo, que ele já estava arrependido pelo aquilo que ele fez, irmão, só que ele não se achava mais único, irmãos, de ficar com o pai dele, irmãos. Mas quando tu aceita Jesus, irmão, quando tu aceita Jesus, assim como o filho pródigo, irmãos, se arrependeu, o irmão Jesus faz uma festa lá no céu, irmãos. Ele faz uma festa, irmãos, porque você estava morto, porque quando a gente sai da presença de Deus a gente fica morto, mas agora a gente está vivo, a gente estava perdido, mas agora a gente está vivo, mas agora ele estava perdido e agora foi encontrado. Estava morto e agora está vivo, irmãos. Porque quando a gente está longe da presença de Deus, a gente está morto e perdido, irmãos. Mas quando a gente está com Jesus, a gente está vivo, irmãos, e perto de Jesus, irmãos. Então não perca o domínio próprio, irmãos. Tenha domínio próprio, para que você não seja como uma cidade derribada que não tem muros, irmãos, mas que tu seja uma cidade que tem muros, que tem a proteção de Deus, irmãos. E assim vai ser um homem que tem domínio próprio. E fique com essa palavra nesse dia de hoje e que Deus possa abençoar o seu coração nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, agora você vai deixar uma oração. Agora eu vou deixar uma oração. Sim. Agora eu vou deixar uma oração aos teus corações. Assim, Senhor, como é Deus de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida de Jesus, das pessoas
Jesus, que não tem comida nem nada para comer, Senhor. Cuida dela, Senhor. Que Jesus, que ela pode ser, que é por eu e por eu não estar passando fome nem sede, nem nada, mas tem muitas criancinhas que são de bebês, de 1 aninho, de 5 aninhos, tem adultos, tem bebês, crianças, tem um monte de pessoas que estão passando fome, sede, muita fome, muita sede, muito frio, muito frio. Então, muito frio. Então elas também estão sentindo muita sede, muita fome, muito frio. Então, cuida delas, Senhor. Porque Jesus, eu quero, Senhor, por favor, Senhor, por favor, cuida, Senhor, por favor, Senhor, por favor, cuida das criancinhas, das pessoas com fome, Senhor, cuida delas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Agora vou cantar meu louvor. Eu vou cantar meu louvor. Sim. Onde Jesus onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. É feliz quem tem Jesus no coração. É feliz quem tem Jesus no coração. Agora tu vai deixar um louvor. Agora eu quero cantar um louvor que é assim. Eu não vou negociar a minha fé. Vou dizer que é muito grande para mim, mas eu sei que quem eu tenho crido, eu orarei o alvo que é Cristo. A minha coroa vão querer de me roubar, mas minha essência ele me mandou guardar. Ora vem, está chegando o dia, até que ele venha, eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. E eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Eu não vou negociar a minha fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei que quem eu tenho crido, eu orarei o alvo que é Cristo. A minha coroa vão querer de me roubar, mas eu confesso minha essência, ele me mandou guardar. Ora vem, está chegando o dia, e quem é eu não